Oi pessoal, tudo bem? Bom, sou a Fátima Batista, sou psicóloga. Estou fazendo esse vídeo para perguntar para você que me acompanha aqui nas redes sociais, que segue aqui todo o conteúdo que eu deixo para vocês, para te perguntar se vocês estão preparados para o Natal. A minha pergunta é porque os meus pacientes, começam a ficar bem ansiosos e nervosos nesse período. Tanto aqueles que fizeram a cirurgia bariátrica e perderam peso, estão nesse processo de reaprender a comer, reaprender a lidar com a comida, tanto também os pacientes que só fizeram um processo de emagrecimento e que estão caminhando, né, para essa adaptação, para esse novo estilo de vida. Então eu quero falar com vocês. O Natal é uma época muito simbólica, né? Então a gente pensa aí em família, a gente pensa em união, a gente pensa em um monte de coisas, né? Para quem tem religião também, tem um simbolismo muito importante sobre o cristianismo, enfim. E nesse momento que a gente vive várias formas de celebrações, geralmente a comida está muito envolvida. E isso é normal, faz parte, né? Então, você não precisa encarar o Natal como um momento ruim, porque você está num processo de reabilitação, digamos assim. Você está num processo de reeducação alimentar. Não, né? O Natal, por mais que todo o seu simbolismo também tenha a ver com a parte alimentar, não precisa ser só isso. Então, tem o tradicional panetone, tem as comidas, o chester, enfim, tem o peru, né? Tem vários alimentos relacionados, mas não precisa ficar apenas nesse contexto da alimentação. A gente pode deixar o Natal muito mais rico. Então, pensando nisso, eu venho trazer para vocês algumas dicas, né, do que você pode fazer para ter um Natal maravilhoso, para ter um Réveillon maravilhoso e mesmo assim você continuar o processo que você está vivenciando de emagrecimento, de reeducação alimentar, de uma nova conexão consigo mesma, com uma nova conexão também aí com o alimento, tá? Um primeiro ponto muito importante é que você entenda que não precisa comer tudo, né? Então, na ceia de Natal, no almoço de Natal, no Réveillon, nas comemorações, sempre fique atento às quantidades que você está ingerindo, mas também, né, na diversidade. Vamos pensar na ceia, né? Então, você está lá, vê aquela mesa farta, cheio de alimentos, cheio de comida, sobremesas, enfim. Você precisa avaliar que, naquele contexto, o que realmente vale a pena você comer. Porque às vezes a gente fica tão preso no nosso dia a dia que a gente esquece que tem alimentos que são tão corriqueiros que a gente pode abster deles naquele dia para poder aproveitar coisas que são diferentes, alimentos que são mais sazonais, né? Que tem mais a ver com esse momento. Então, por exemplo, o arroz, que é o que a gente já come o ano todo, o macarrão, que a gente já come o ano todo. Será que não dá para você deixar eles de lado e aí selecionar ali os alimentos que você não tem tanto costume de comer? Então, tem aquela costela assada, tem o frango mesmo. A gente come frango assado se a gente quiser o ano inteiro. Mas, sei lá, tem o chester, que é um pouco diferente, né? Então, seleciona os alimentos que você não come com tanta frequência. Vai lá, pega uma porção pequena, coloca no seu prato e come. Matou a vontade, matou a fome, né? Não precisa encher o prato de tudo que tem na mesa, pegar um pouquinho de cada coisa. Isso não tem necessidade. Olha para a mesa e avalia o que eu quero comer de verdade. Porque aquilo que eu já como o ano inteiro, faz sentido eu comer agora, né? E ok, então você seleciona melhor os alimentos que você vai ingerir nesse dia e também as quantidades. Não precisa pegar um monte, pega um pouquinho, come. Bom, tô com fome ainda, vai lá, pega mais um pedacinho, né? E aí você vai controlando e percebendo a sua saciedade. Então, pode comer na ceia de Natal? Claro que pode e deve. Porém, cuidado com a quantidade, cuidado com as misturas de coisas. Então, não coloca tudo carboidrato. Tenta colocar sempre lá uma verdura, uma salada no meio,
uma salada no meio, tenta colocar uma proteína também. Enfim, é o mesmo prato que você faz no seu dia a dia, né? Um pouco de carboidrato, uma proteína, legumes, verdura, aquela parte que você já sabe, né? Mas adapta para festa de final de ano, para festa de Natal. Então tem que ter o carboidrato, tem que ter uma proteína, tem que ter os legumes, tudo em pouca quantidade. Né? Ah, Fátima, é churrasco. É a mesma coisa. Então você vai selecionar, fazer seu pratinho lá, vai comer a carne, a salada que você está comendo, né? E fazer outras coisas durante o churrasco. Não precisa comer o tempo todo. Fome do quê? Do que você está com fome, né? Então começa a selecionar melhor e prestar atenção na quantidade que você vai conseguir ter uma festa super legal, super tranquila, vai estar comendo o que tem de novo, vai experimentar tudo o que tem, né? Dessa forma que eu expliquei. Porém, no dia seguinte não tem aquele peso, aquela angústia de caramba, comi muito, por que eu fiz isso comigo? Acho que já engordei 1 quilo, enfim, né? Lembrando também que a ceia de Natal e as festas de final de ano duram uma noite e no máximo o dia seguinte. Então são só 2 dias, 4 dias aí e não precisa comer tudo neste período. As sobremesas é a mesma coisa. Geralmente tem muita coisa de sobremesa. Escolhe o que você gosta mais. Escolhe aquilo que você não come com tanta frequência, né? Brigadeiro. Gente, brigadeiro a gente come o ano inteiro. Pudim você acha em qualquer lugar. Mas às vezes tem aquela sobremesa especial que aquela tia, aquela prima só faz naquele período. Vale a pena, vai lá, pega um pouquinho também e mata a sua vontade. Não precisa comer muito para matar a vontade. A nossa fome e a nossa vontade de comer, ela pode ser administrada. Então, você pode ter vontade de comer, você pode saciar a sua vontade de comer? Claro que pode, mas em pequenas quantidades. E nos dias seguintes, você volta à sua rotina, à sua alimentação mais comum, que é o nosso dia a dia, alimentação normal, que é o quê? Aquela alimentação mais equilibrada, dando preferência para alimentos mais saudáveis, enfim, tá? Você volta à rotina normal. Então, comer, escolher o que você vai comer e comer em pouca quantidade. A última dica que eu quero deixar para vocês, que é muito importante, é que não importa o que você for comer, coma devagar. Gente, aproveita o momento. Por exemplo, eu gosto muito do chocotone, então for pegar lá o chocotone, pega um pedacinho pequeno, você já viu que é aquilo que você quer comer? Come devagar, coloca na boca, sente a textura, sente o sabor, sente tudo que contém ali. Eu vou comer, sei lá, uma torta de banoffee, ai que delícia, né? Morangoff, acho que esse nome disseram que é muito bom também. Enfim, coloca na boca, mastiga, sente o gosto, deixa derreter. Aproveita na boca agora, ó. Aproveita o momento, né? Mas em pequenas quantidades e com paciência, com tempo. Eu vou comer o Chester, enfim, qualquer coisa. Corta lá um pedacinho, coloca na boca, mastiga, sente o tempero, sente o sabor, come devagar. Com isso você consegue controlar mais a quantidade que você vai ingerir, né? Você come com mais qualidade. E também você consegue perceber quando está saciado. Você não vai parar de comer só quando você estiver ali, não aguento mais, né? Quando já estiver cheio, você consegue parar um momento antes. Então, saboreie o alimento, aproveite esse momento com o alimento que você gosta, coloca na boca, sente textura, sente sabor, mastiga devagar. Isso ajuda você tanto a controlar o que você está ingerindo, quanto controlar também a sua percepção de saciedade e, consequentemente, isso ajuda também no metabolismo daquele alimento, na digestão, né? E aí você consegue ter uma noite de Natal, um dia de Natal maravilhoso, consegue ter a noite de Réveillon, o dia do Ano Novo muito feliz, sem aquele peso na consciência de que, caramba, estraguei tudo, comi muito, me sentindo mal. E outra coisa, quando você come muito, você come em excesso num período, geralmente é difícil você voltar àquela rotina de alimentação mais equilibrada, né? Porque existe uma memória, existe uma forma de alimentar que você está mudando e o seu ímpeto, né? E o seu cérebro, ele sempre vai fazer com que você volte a um estado anterior, que era um estado muito mais confortável, né? Automático. Então, quando você come em grande quantidade, você
pode voltar àqueles costumes anteriores, né? Que era mais fácil, que querendo ou não, você estava ali no automático e você encontra dificuldade de voltar para o novo estilo de vida. Então, quando você consegue manter o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, mesmo aos finais de semana, mesmo em períodos de festas, você também vai conseguir manter a sua reeducação alimentar por mais tempo, sem sofrimento, sem aquela parte da adaptação, tá? Então, isso vai te ajudar, porque é viciante. O chocolate, o doce, o açúcar é viciante. Quando você começa a comer muito açúcar, você sente mais vontade de comer açúcar. Quando você come muito carboidrato, você sente mais vontade de comer carboidrato. Então, é para você não ter realmente as recaídas e não ter o reganho de peso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que possa te ajudar nesse período aí de festas. Aproveitando, já quero também te desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que possamos ter um 2022 aí iluminado, cheio de saúde, cheio de alegrias e cheio de vida. E beijo grande para você.